Boa tarde, eu sou a Murila, enfermeira, trabalho na área da assistência e estou aqui hoje para responder algumas questões a respeito do luto. A primeira pergunta é: qual que é a perspectiva diante do processo do luto? O luto é um processo muito doloroso, mas necessário também, porque é uma perda que a pessoa tem. Então ele vai trazer, essa perda traz um vazio imenso e traz também consequências. Então ele precisa passar pelo processo do luto para ele desenvolver, para ele entender o que está acontecendo. A segunda pergunta é: o que é um diagnóstico reacional? E o que é um diagnóstico reacional? É como o ser humano reage de acordo com a situação. Quando ele percebe que ele está passando por um processo do luto, como que ele vai reagir diante daquela situação? Porque tudo vai acontecer de acordo com o luto, né? Tudo vai acontecer de acordo com o luto. A terceira pergunta: qual a importância para o paciente passar pelo luto de uma forma saudável? É importante porque todos nós sabemos que nós nascemos, desenvolvemos, produzimos e morremos. É um ciclo da vida. Mas ninguém está preparado para essa fase final. Então, quando chega esse momento, ele precisa passar. A saúde física já está ruim, o psicológico não está bom. Quando ele passa por o processo do luto de uma forma saudável, isso ajuda muito para que ele passe por essa fase de uma forma equilibrada. Alguns autores consideram o luto como 5 fases. Quais são essas fases e a importância para o paciente? As 5 fases. É a negação primeiro. É a negação, depois a raiva, depois a barganha, depressão e aceitação. A raiva é porque a negação, o paciente chega, percebe que ele está vivendo o luto, o processo do luto no hospital. Então, ele nega. Eles costumam falar assim: daqui a pouco eu estou em casa, eu vou ficar bem, Deus vai me ajudar. Isso não vai ser o pior. A raiva, depois é quando ele vê que aconteceu o pior, a raiva, ele se revolta. Por que comigo? Ele revolta contra ele mesmo, contra Deus, contra a família. Ele sente muita raiva. Alguns tendem a ficar quietos, alguns tendem a revoltar, a brigar com todo mundo, com a equipe que chega perto deles, com a família principalmente. E tem a outra fase, a barganha. A barganha é uma que a gente consegue falar assim, uma negociação. O paciente começa a fazer uma negociação. Ele fala assim: se eu melhorar, se eu sair dessa, eu vou melhorar meus comportamentos. Eu vou tornar uma pessoa melhor, eu vou cuidar mais da minha saúde. Alguns fazem promessa para Deus: Deus vai me ajudar, se acontecer isso, eu faço uma promessa que vai resolver meu problema. Depois é a depressão, onde ele vê que a situação não tem jeito, que está acontecendo aquilo mesmo, que o pior aconteceu. Então ele se deprime, ele se isola, ele não quer conversar, ele não conversa com a equipe, não conversa com a família. Muitos não recebem visita de hospitalar, às vezes só quer uma pessoa para ficar do lado dele, outros não quer ninguém. E a aceitação é quando realmente o paciente entende que aquilo aconteceu, né? Que ele chegou ao seu último ciclo, que ele vai morrer. Então, ele é uma pessoa geralmente que está tranquila, que está assim, acomodado, que está aceitando a situação, como a palavra já fala, aceitação. E ele só espera a hora dele chegar mesmo. Alguns pacientes falam assim: eu sei que eu vou morrer, a minha hora chegou. E tem a fase também a última pergunta, que é: por que é importante para o paciente ele passar por essas 5 fases? Porque é um processo muito dolorido, gente. O processo do luto é um processo que causa muito sofrimento. Então ele precisa passar por essas 5 fases para ele digerir, para ele entender o que está acontecendo com ele. Isso é do ser humano. E a última pergunta é:
Qual o papel da enfermagem diante do paciente e da família? O nosso papel é o cuidado, que da enfermagem continua sendo cuidado. Você proporcionar o cuidado paliativo, o alívio da dor, o conforto, os cuidados mínimos, um carinho. E a família você escutar, você esclarecer. Algumas vezes é necessário você chegar para o paciente, porque o paciente aceita, no final ele aceita que chegou a hora dele, que ele vai morrer. Mas a família não, a família quer levar para UTI, a família quer fazer alguma coisa, quer fazer cirurgia, quer fazer tudo. Não tem mais o que ser feito. Então a enfermagem precisa chegar e falar para a família que não tem. Você tem que proporcionar um conforto para a família também. Vocês têm que explicar para eles. Tudo que a medicina podia ser feito já foi feito. Esse momento é um momento que ele precisa mais de vocês do lado, a família ali junto com o paciente. Proporcionar, fazer uma oração, que geralmente a oração ajuda muito. E consolar, você falar tudo que você podia ter feito pelo seu parente, pelo seu próximo, você fez o melhor. Agora chegou o momento dele, você precisa deixar ele passar por essa fase de uma forma tranquila. É muito comum no hospital, no leito da morte, o paciente ter uma melhora. O pessoal fala assim, melhorou para morrer. Mas melhorou porque a família relaxa, a família vai para casa, a família fala, melhorou, tá bom. E o paciente vai e morre. Sou médico, atualmente atuo como médico residente clínica médica do 2º ano do Hospital São Isabel. E a pedido da amiga e psicóloga Analícia, vou responder para vocês 4 perguntas. A primeira pergunta seria em relação ao processo de luto. O que seria o processo de luto e em relação à minha perspectiva profissional como médico. A gente entende como processo de luto toda reclusão, toda atitude que os familiares possuem ao perder alguém próximo, né? E não é somente no âmbito de parentes, não é somente no âmbito de pessoas, né? Mas o processo de luto ele se vale também para toda e qualquer perda, seja material, seja humana, tudo aquilo que a gente cria afeto e que a gente, de uma forma abrupta ou não, que a gente, né, de uma forma que a gente perca isso, está incluído no processo de luto, tá? O processo de luto ele vai desde a pessoa ficar mais retraída, a pessoa ficar triste, a pessoa ficar deprimida, tanto também como sintomas físicos, né, sintomas orgânicos, como nó na garganta, coração acelerado, né, sudorese. Então tudo isso faz parte do processo de luto. Ou seja, a gente tem as duas linhas, tanto a linha psicológica, a linha mental, quanto a linha física, tá? Desse processo de luto. Não tem um tempo certo para o processo de luto acabar, isso é individual e o processo de luto ele é único. Cada pessoa passa por um momento diferente e encara de uma forma diferente o processo de luto. Tá? De acordo com a minha perspectiva profissional, a gente tenta, né, falando da forma médica, nós tentamos deixar o paciente, o familiar, mais à vontade possível, né? Obviamente que às vezes essa condição não é possível, haja vista que o grau de desespero e o grau de depressão, o grau de ansiedade é tão grande do parente, né, acerca da perda, que às vezes só um consolo é capaz de amenizar o sofrimento, tá? Então, como médicos, eu acho que nós devemos sempre relatar o que aconteceu com o paciente para os familiares, né? Relatar também como foi a sua morte, como foi a sua partida e também a gente deve encarar isso como uma forma natural, né, da vida. A gente nasce e a única certeza que a gente tem, né, é a morte. Então, que essa morte tenha sido natural, que essa morte tenha sido de uma forma branda, de uma forma suave. Então é isso que a gente tenta passar para os familiares dos pacientes, né? E o apoio psicológico também da equipe multidisciplinar é muito importante nesse quesito. A pergunta seria sobre os processos da fase do luto, sendo que a primeira é a negação, a segunda é a raiva, a terceira barganha, a quarta a depressão e a quinta a aceitação, né?
Na primeira fase, a fase da negação, é muito comum os parentes, quando recebem a notícia da morte, recebem uma notícia drástica, uma notícia ruim, negar a notícia, né? Não aceitar. É muito comum nós, como médicos, quando formos dar a notícia de falecimento de um ente querido, né, os familiares negarem, não acreditarem a princípio na nossa palavra, não acreditarem a princípio na notícia que a gente está passando. Isso é muito comum, isso é corriqueiro no nosso dia a dia, e a gente tem que ter um feeling muito aguçado para a gente saber que isso faz parte do processo de luto e que isso vai passar, né? Que o parente precisa passar por esse processo para que ele possa vencer todos e sair do processo de luto. O segundo processo seria a raiva. A raiva vem depois da negação. A pessoa fica um pouco mais agressiva, ela fica um pouco mais arredia, né? Essa fase a gente não costuma pegar muito no hospital, porque é uma fase que a pessoa está mais sozinha, uma fase que a pessoa está mais com outros parentes. Então, essa fase é uma fase mais de reclusão. A barganha, os parentes, né, ou o parente que teve um ente querido falecido, começa. Então, em relação à barganha, o paciente ele começa a ter um motivo para querer sair do processo de luto, para poder não ficar nesse fundo do poço. Então ele começa consigo próprio a negociar, é uma fase de negociação. Ou seja, ele pensa assim, se eu sair desse processo de luto, se eu melhorar, eu vou ser uma pessoa melhor, eu não vou cometer mais o erro que eu cometi. Então isso são exemplos de barganha que o paciente começa a ter, o parente do paciente começa a ter, para ter uma melhora psicológica, uma melhora mental, uma melhora íntima interna. Tá? Então, a barganha é a fase da negociação, que ele começa a negociar consigo mesmo, ele promete ser melhor naquilo que ele não era, para não passar por essa questão novamente. A quarta fase seria a fase da depressão, onde o paciente ele fica recluso, né? O parente ele fica recluso, ele não sai de casa, ele evita aglomerados, ele fica numa atitude mais passiva. E a quinta fase seria a fase da aceitação. Na fase da aceitação é a última fase, ele passou por todas as outras e ele vai aceitar, ele vai pensar que seria melhor, né, o parente ter ido embora, ele foi de uma forma, vamos supor, ele foi de uma forma mais leve, mais suave, poderia ter sido uma morte mais grave, uma morte mais violenta e não foi. Então ele começa a aceitar e sair de todo esse processo de luto. Para os pacientes, para os parentes, passar por todo esse processo de luto é muito importante, porque dificilmente a pessoa que não passa por todos esses processos vai ter essa resolução internamente, no seu psicológico, no seu plano mental. A quarta pergunta e a última, a minha visão como médico, quando a gente fala de luto, é uma visão, eu tento ter uma visão geral, né, uma visão generalista da situação. É muito difícil para nós aceitar a morte de uma pessoa, mas ao mesmo tempo a gente tem que encarar isso com naturalidade, né? Quando a gente perde pessoas jovens, pessoas que tinham potencial de vida muito grande, nós como médicos também entramos em um processo de luto, né? Um processo de luto mais brando, mas entramos. Para os parentes que passam por esse processo, nós como médicos lançamos mãos de alguns artifícios, né? Sempre estar ao lado do parente quando formos dar a notícia, né? Esclarecer todas as dúvidas, porque muitas vezes eles precisam saber, eles têm necessidade de saber como foi a morte, se o paciente sofreu, o que ele sentiu, né? Qual é o diagnóstico. Existem muitas pessoas, muitos parentes que não sabem o diagnóstico da morte dos seus parentes. Isso é muito comum. E toda vez que a gente dá um diagnóstico, né, a gente fala com o parente, né, a causa da morte, a gente explica tudo o que aconteceu, né, o parente ele se sente acolhido, né, ele vê que tudo foi feito, né, tudo que estava ao nosso alcance foi feito. E isso é muito importante, porque eles também veem que o médico sentiu a morte do paciente, né, que não era aquilo que a gente estava querendo, obviamente, mas que uma coisa que aconteceu. Então é muito importante o médico estar do lado do paciente,
do parente na hora de dar a notícia. O paciente se sente confortável, ele entende melhor a situação, né? E isso é uma prática que a gente vivencia todo dia. E, para finalizar, uma coisa muito importante, sem sombra de dúvidas, é a equipe multidisciplinar. Eu sempre tento dar notícia, né, assim que possível, com uma equipe multidisciplinar por perto. Basicamente, eu preciso de uma psicóloga, um psicólogo para me dar apoio, né, e para dar apoio para os pacientes. Então, dificilmente eu vou dar a notícia de uma morte sozinho, né? Eu sempre peço a ajuda de um apoio do psicólogo, porque é o profissional que vai gerar conforto ao familiar, vai gerar um colo, um acalento para o familiar, né? E uma fase que ele mais precisa. Então, eu acho que a morte é um tabu, né? Todo mundo tem medo da morte, mas se a gente começar a encarar a morte de uma forma natural, as coisas começam a ficar um pouco mais simplificadas, né? E lógico, obviamente que a gente não gosta de perder as pessoas que a gente ama, né? E que a gente faz de tudo para ficar perto delas. Mas o processo de luto, ele vem para tirar a gente do sofrimento, tirar a gente da depressão, tirar a gente da raiva, de tudo aquilo que a gente pode estar sentindo e viver a vida, seguir em frente como manda. Tá bom? Muito obrigado. Estou à disposição. Meu nome é Luciana, tenho 34 anos. Quando recebi o diagnóstico da doença, eu tinha 31 anos. Eu estava fora da faixa etária da idade de ter câncer de mama. Foi um baque muito grande, tanto para mim quanto para minha família. E nesse decorrer, o meu tratamento foi feito em Muriaé. Eu tive a ajuda de psicólogo quando eu fui operar. Lá eles ajudaram muito, entendeu? Então foi um baque muito grande porque além de eu ter descoberto essa doença, eu tinha uma tia também que estava com câncer de mama e a doença dela ela tinha dado e voltou. Então assim, foi um baque para toda a família. Mas graças aos profissionais que eu tive a ajuda de psicólogo, eu tive a ajuda de fisioterapeuta, o médico me operou, os enfermeiros. Então assim, graças a Deus eu superei. Então, a minha família me ajudou muito, entendeu? Então, graças a Deus, é um obstáculo que eu venci. Bem, o psicólogo me ajudou muito na hora da cirurgia, sabe? Conversou muito comigo, me deu muita orientação. E graças ao psicólogo, que lá não podia aceitar acompanhante, eu falei que queria muito acompanhante, aí a psicóloga falou, não, então eu vou autorizar o acompanhante para você. Então ela me ajudou muito, sabe? Graças ao psicólogo eu encarei tudo muito numa boa.